durante a vida, durante as épocas, durante todo mundo que conseguiu ter o maior sucesso, etc. Mas, em geral, as pessoas não gostam muito de falar sobre desgraças. Coisas ruins, fracassos, falhas. As pessoas não gostam muito de comentar sobre isso. A gente tenta sempre esconder, deixar de lado, sabe? A gente não gosta muito de sempre ficar comentando sobre essas coisas. Porém, nessa semana, nós vemos na Parashá dessa semana chama Kitissá. Tradução literal seria quando levantar, quando erguer, quando elevar. Ou tem gente que traduz quando for feita a contagem. Cada um de acordo com sua tradução e explicação. Mas, de qualquer forma, a Torá conta pra gente o maior pecado, ou talvez o segundo maior pecado que aconteceu na história, que foi o pecado do bezerro de ouro. O famoso pecado. Os judeus estavam 40 dias depois que eles receberam a Torá. Eles foram e falaram: Deus, você não presta mais para mim, em outras palavras, a gente vai te trocar por um bezerro. Bezerro de ouro, ele vai ser agora o meu Deus. E eles cantaram: esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que tirou o povo do Egito. Foi uma situação muito desagradável que aconteceu naquele momento, além depois da festa que eles fizeram, com todos os tipos de outros pecados e outras coisas ruins que os judeus fizeram naquela época, na festa e na comemoração desse momento do bezerro de ouro. Isso é uma coisa muito estranha, porque a gente está falando aqui logo de um povo que acabou de receber a Torá. A gente está falando de pessoas que são super mal agradecidas. Isso é uma coisa muito ruim. Pessoas que não agradecem, a gente sente muito mal por isso. Quando você faz um favor para alguém, óbvio que a gente não tem que esperar sempre o retorno, não tem que fazer pelo bem, tem que fazer pelo bem da humanidade, sempre. Mas, de qualquer forma, às vezes a gente gosta de receber um elogio: obrigado por isso, obrigado por aquilo. E agora, o que a gente menos gosta de saber, de receber, é uma crítica por um favor que a gente fez. Um cara mal agradecido é o pior de tudo. E aqui a gente vê, justamente na Parashá da semana, quando os judeus acabaram de receber a Torá, Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o mar, trouxe comida, trouxe tudo que eles tinham no deserto, que eles poderiam não ter nada disso. Qual é a primeira reação deles? Eles cospem na cara de Deus e falam: tchau, a gente não te quer mais, a gente quer um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus agora. E logo essa história a gente já sabe que faz a gente questionar. Daqui a pouco eu vou contar para vocês a história mais detalhada, a gente já ouviu falar sobre ela várias vezes. Até em alguma aula a gente também já comentou sobre o bezerro de ouro, mas agora vamos tentar falar de outra forma. De qualquer forma, vamos perguntar aqui, primeira coisa, por que um bezerro? Qual a ideia do bezerro? Por que os judeus chegaram à conclusão que eles precisam fazer um bezerro? Porque não é um cavalo, porque não é um camelo, porque não é qualquer outro tipo de animal, mas por que o bezerro? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês hoje. Segunda coisa, uma pergunta muito séria em relação a Aharon. Aharon estava lá envolvido no meio da situação. A gente sabe que os judeus não tinham muito o que esperar, e eles cobraram Aharon para ele poder ajudar o povo. Ele virou o líder daquela época momentaneamente. E ele ajudou o povo a fazer o bezerro. O que estava passando na cabeça dele? Por que ele fez uma coisa dessas? Imagine, é um cara, um dos rabinos tops daquela época, um dos líderes da época. Ele vai contra todo o povo, mostrando que todo mundo pode servir um bezerro. Coisa absurda que aconteceu com ele. Muito estranho. Boas perguntas. Vamos continuar, ainda tem mais. E mais ainda, uma terceira pergunta. O nome da Parashá sempre a gente sabe que está conectado com o conteúdo. Então, numa Parashá a gente vê que, a Parashá vai falar sobre Bilam, o profeta que vai falar mal dos judeus. O nome da Parashá vai ser Balak, sobre o rei. Por toda a Parashá tem uma conexão do conteúdo com o nome. Nessa porção a gente vê uma ideia contrária. Kitissá, que é o nome da porção, significa quando erguer, quando levantar, quando elevar. E qual o conteúdo da Parashá? O pior pecado que tem. As pessoas sendo rebaixadas. Os judeus pecando e rebaixando toda a ideia da humanidade. Trazendo Deus, colocando Deus no buraco. Então qual o nome, qual a ideia da Parashá? O nome fala sobre elevação e a gente vê o conteúdo falando sobre rebaixamento de Deus. Então qual o segredo de tudo isso? Então vamos começar com a história do bezerro de ouro. A história geral que a gente já conhece, mas vamos trazer em alguns detalhes a mais. O dia a gente sabe que Moshe Rabbeinu subiu no dia 7 do mês de Sivan, durante 40 dias.
ele pediu para o povo, ele falou assim: povo, eu vou voltar daqui 40 dias. Não precisam se preocupar, eu vou subir, eu vou voltar daqui 40 dias. O povo fez um cálculo, falou 40 dias, começa desde hoje, desde o dia que ele está subindo. Então eles começaram a contar 40 dias. Chegou no 40º dia, Moshe Rabbeinu não desce, Moshe Rabbeinu não está voltando. Na prática, Moshe queria contar 40 dias um dia depois. O dia que ele subiu não contou. Mas ele demorou, ele não estava aparecendo. Então o que o povo pensou? Que Moisés não era mais um anjo. Ele subiu, ele está lá em cima, coitado, ele está lá no céu. O cara não tem comida, não tem bebida, não tem nada, ele não dorme, não sei o que acontece com ele. Ele morreu, já era. Bateu as botas. Isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu, isso que o povo pensou. O cara não volta mais, isso que aconteceu. E naquela época começou aquele povo, o povo que era os convertidos do Egito, que saíram do Egito e estavam retornando, estavam fazendo parte do povo e estavam vendo tudo que estava acontecendo. Eles ainda começaram a falar: Deus já também não existe, Deus já desistiu de vocês. Deus pegou Moshe Rabbeinu e falou: ele vai ser o líder e acabou, não tem mais povo, não tem mais nada. Eles começaram a fazer a cabeça de todo mundo. Aí veio o cunhado de Moshe Rabbeinu. Desculpa, cunhado não, sobrinho de Moshe Rabbeinu. Hur. Hur era filho de Miriam, da irmã de Moshe. O Hur, ele queria tentar salvar o povo. Então ele falou: não se preocupem, Moshe Rabbeinu está chegando, não tem para que fazer bagunça, acalma, se acalma. Tentou acalmar todo mundo. O que eles fizeram? Pegaram pedras, apedrejaram Hur e ele faleceu naquela hora. Perdeu a chance. Então, mais ainda que aconteceu, o anjo Satã, o famoso anjo que a gente odeia ele pegou uma nuvem e fez um formato de um caixão e mostrou para o povo uma nuvem no formato de um caixão, falando: Moshe Rabbeinu está aqui dentro. Acabou. Ele já era também. Então ele também já fez a cabeça deles. Quer dizer, o povo estava sofrendo uma pressão imensa, todo mundo provando que Moshe Rabbeinu já tinha falecido, ou que Deus já tinha desistido deles, então vocês não têm mais nada para fazer, vocês não têm mais nada para esperar. E aí, então, eles foram conversar com o vice-líder, quem era? Aharon, o irmão de Moshe Rabbeinu. Falar: agora, Aharon, cadê teu irmão? Você não está vendo ele voltar? O que vai acontecer? Então, Aharon falou: vou fazer os cálculos simples. Eu vou agora convencer todo mundo. Eles vão agora ir atrás, vão para casa, trazer ouro, trazer todos os objetos que eles têm preciosos. Enquanto isso, o que vai acontecer? Dia seguinte, Moshe vai aparecer e eles vão desistir, eles vão ver que é tudo mentira. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele estava sofrendo uma pressão enorme. Ele acabou de ver o Hur, que era o sobrinho dele, também tentando salvar todo mundo, e apedrejaram ele. Não deu certo. Então Aharon tentou de alguma forma se salvar. Esse foi o pensamento dele de alguma forma. Depois a gente vai entender por que ele fez isso, se poderia fazer isso, a gente já vai entrar em alguns detalhes e algumas perguntas mais práticas sobre isso. Mas, de qualquer jeito, esse foi o pensamento. Então ele falou: vão para casa, trazem todos os objetos. E eles foram trazer todas as coisas, o ouro e tudo que eles tinham. E, infelizmente, não deu tempo. Eles foram mais rápido do que Aharon pensou. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, na prática, só para a gente julgar um pouco positivamente o povo, óbvio que não dá para julgar, não dá para falar que eles fizeram certo, foi um pecado enorme, mas o que dá para falar é que naquela época o povo estava numa situação muito delicada. Todos os povos daquela época acreditavam que Deus era uma coisa visível. As pessoas serviam naquela época para o sol, para a lua, para as estrelas, para idolatrias, para coisas que eles viam. Os judeus foram o primeiro povo a acreditar em um Deus que eles não conseguiam ver. Era um Deus acima de tudo. Ninguém conseguia ver, ninguém sabe que ele existe. Talvez sabiam, mas não tinham nenhuma prova física vendo acontecer. Eles viam que o mar se abriu, eles viam alguns milagres, mas eles não conseguiam ver Deus de forma natural. Isso talvez incomodava um pouco o povo. A gente está tentando entrar na cabeça deles. Já que incomodava eles, o que eles tentaram fazer? Eles falaram: não tem mais nada, não tem nenhum Deus que a gente pode ver. Vamos criar um Deus visível, um bezerro. Um bezerro a gente consegue ver. A gente consegue entender que ele existe. A gente tem aqui a visão dele. A gente pode servir ele, pode cantar para ele, pode trazer sacrifícios para ele, pode trazer tudo e ele vai estar aqui com a gente. Eles imaginaram dessa forma.
Essa imaginação deles levou a criar um bezerro, criar um Deus que eles poderiam ver. Só que, infelizmente, eles olharam muito errado. Isso trouxe a maior desgraça que teve. Até hoje em dia a gente sofre por causa do bezerro. Mas, de qualquer forma, esse foi um tipo de pensamento. Então, na verdade, vamos tentar olhar de uma outra forma, só para começar. Em vez de eles falarem, vamos trocar Deus, eles falaram, vamos trocar Moshe Rabbeinu. Vamos tentar fazer algo que consiga intermediar entre Deus e o povo. Então, por isso, eles falaram, vamos fazer um bezerro. Eu vi, Luiz, que você levantou a mão, vamos só continuar o raciocínio. Se no final a gente não responder, a gente faz a pergunta, tá bom? A gente responde todas as perguntas. Então, eles falaram, vamos fazer um bezerro, que o bezerro vai ser o intermédio entre a gente e Deus, e alguém que é possível ver. Essa visão, isso que ele é visível, isso já vai ajudar a gente bastante a rezar, a dançar, fazer todos os rituais que eles queriam fazer naquela época. E a gente já entra na ideia, por que o bezerro? Porque eles não escolheram outro animal? Porque eles foram escolher justamente o bezerro? E a resposta para isso é que a revelação de Deus que teve naquela época foi uma revelação de um povo que tinha acabado de sair do Egito. O povo era representado, todos nós somos representados lá em cima eu digo na carruagem celestial. Deus tem uma carruagem, ele tem 4 elementos que seguram a carruagem dele. Isso é detalhado pelo profeta Ezequiel, onde ele detalha toda essa carruagem e toda a profecia, tudo que ele viu. São detalhes muito interessantes que vale a pena abrir o livro e olhar melhor, entender melhor qual foi a visão dele. Mas a profecia dele, a visão dele foi que existe uma carruagem e tem 4 elementos que carregam a carruagem de Deus. Uma das forças que está lá carregando é um touro, um boi. Um boi está carregando. O boi carregando essa carruagem. O boi sendo representado aqui embaixo pelo bezerro. Os judeus falaram, a gente saiu agora do Egito. O Egito, qual é o Deus do Egito? O Deus do Egito é o cordeiro, que foi onde os judeus fizeram o sacrifício pascual. Então, eles estavam agora calculando os signos dos meses. Os judeus tinham saído do Egito e eles tinham um signo que representava o cordeiro, o carneiro. Talvez o signo seria o Áries, alguma coisa assim. Eles olharam aquele signo e falaram, esse signo já passou. Vamos agora para o próximo signo, que seria o touro, que é o mês que está representando pela carruagem de Deus, por algo que está carregando a carruagem. Já que tem um elemento que está carregando a carruagem lá em cima, a gente pode ser representado aqui embaixo por algo muito maior. Então vamos fazer um bezerro. O bezerro vai representar para a gente a carruagem celestial, que é um intermédio entre nós e Deus, que esse é o nosso objetivo. E mais ainda, está vindo logo depois do mês que a gente acabou com o Deus do Egito. O rei dos egípcios era o cordeiro. A gente acabou com eles agora. Vamos seguir agora um passo maior e trazer um bezerro. O bezerro vai nos representar perante a Deus. Então aí está uma explicação um pouco mais profunda, mais cabalística, mas de qualquer forma, a gente tem aqui uma ideia, pelo menos um pouquinho da resposta por que foi um bezerro. O que estava passando na cabeça dos judeus para ser um bezerro. O resumo de tudo isso, para a gente não perder o raciocínio, é que eles não queriam trocar Deus, eles queriam trocar um intermédio. O que intermediaria entre eles e Deus? Por isso eles colocaram um bezerro que foi seguido pelos egípcios. Essa foi a ideia. Mas, de qualquer forma, a pergunta geral ainda continua. Vamos pensar. Os judeus acabaram de sair do Egito. Acabaram de ter todas as coisas boas, todas as bênçãos, tudo que eles tinham de bom e do melhor. Receberam a Torá, abriram o mar, vários milagres. Será que eles não foram muito mal agradecidos? Tirando e colocando um intermédio, em vez de usar Moshe Rabbeinu como intermédio, eles usaram um bezerro de ouro. É muito estranho tudo isso. E ainda se aproveitar do bezerro para fazer pecados. É muito estranho toda essa ideia. Então, de alguma forma, a gente ainda tem que entender o que significa, por que eles fizeram esse bezerro de ouro. Afinal de contas, isso foi o maior mau agradecimento possível, e ainda assim foi algo contrariando toda a ideia, todo o favor que Deus estava trazendo para eles. Estava complicando toda a história. Eles estavam felizes, eles estavam bem, de repente, porque Moshe Rabbeinu atrasou um dia, agora a gente vai trazer todas as coisas boas. Vamos dizer que a gente está parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar. Eu lembro uma vez que eu fui para a Suíça, quando eu era pequeno, em alguma parada para Israel,
E lá na Suíça eu lembro que uma coisa que me impressionou desde criança era que os trens, eles tinham um horário para chegar. Tinha o horário exato. E eu lembro que chegou, estava marcado o trem para chegar às 7h35. 7h35 o trem chegou. Não chegou às 7h36 nem 7h34. Era o minuto exato, perfeito. Desde eu tinha acho que 8, 9 anos, alguma coisa assim, eu ainda lembro dessa ideia dos trens. E eu falei, cara, agora no Bezerro de Ouro, Moshe Rabbeinu não chegou. Pode ser que os judeus eram muito ieques, eles estavam contando com o minuto exato que Moshe Rabbeinu ia chegar. Mas calma, se o trem não chegou no minuto, pode ser que ele vai chegar no minuto seguinte. Ninguém vai falar, o trem não vai mais chegar. O ônibus não vai mais vir só porque ele estava marcado para 7h35, agora é 7h36, não chegou, não quer dizer que ele não vai chegar. Ele vai chegar, alguma hora ele vai chegar, não precisa ficar desesperado. E o povo já viu que Moshe Rabbeinu não chegou, pronto. Vamos criar um caos, vamos agora sair destruindo tudo. É muito absurdo toda essa ideia. A gente tem que entender o que estava acontecendo por trás de tudo isso. Como eu falei para vocês, uma das perguntas que a gente fez foi para tentar entender qual foi a reação de Aharon em toda essa história. Aharon, ele calculou, ele falou, vamos pedir para o pessoal ir para casa, trazer todo o ouro, trazer tudo, e ainda vai dar tempo de Moshe Rabbeinu chegar e nada disso vai acontecer. Porém, como a gente sabe, no final da história, ele errou. Só que o cálculo dele foi, vamos fazer um pequeno pecado, vamos agora deixar o povo meio que achar que Deus não está no controle. Vamos deixar o povo fazer um pequeno bezerro, vamos falar para eles trazerem o material. Isso vai evitar um pecado maior. Qual seria o pecado maior? Isso vai evitar a morte dele, isso vai evitar um futuro que eles vão acreditar que Deus realmente é algo físico, algo material, algo que eles conseguem ver. Isso vai evitar um pecado muito maior. Então Aharon tinha, a parte dele nesse momento, era fazer o povo pecar como algo pequeno, e com isso excluir a ideia de um pecado maior. Isso é uma pergunta geral que a gente pode pensar se vale a pena, se faz sentido a gente fazer. Será que eu posso pecar, fazer um pecado pequeno, considerado pequeno, assim eu vou evitar um pecado maior? Vou trazer um exemplo para a gente deixar mais claro essa ideia. Todo mundo sabe que, por exemplo, no Shabat, a gente não pode usar o celular. Não pode atender celular, não pode ligar para ninguém. Essa é a lei do nosso sábios. Se tem, por exemplo, um cara, uma pessoa, que ele não cumpre o Shabat, ou talvez ele ainda está no momento que ele precisa usar o celular no Shabat, e ele quer muito falar comigo, então ele pega o celular, me liga. Eu estou vendo o número dele tocar, e eu imagino que se ele está me ligando é algo que pode ser urgente, ou pode ser que não seja urgente, mas eu estou vendo que ele está me ligando. Eu sei que se eu não atender o primeiro telefone dele, o primeiro telefonema, ele vai me ligar de novo. O que eu posso pensar? Talvez faz sentido eu atender o celular agora. Pode ser que eu vou pecar também, porque eu vou estar atendendo o celular no Shabat, mas ao mesmo tempo eu vou estar evitando uma futura ligação dele. O meu cálculo é o seguinte, em vez dele pecar 2, 3 vezes até ele descobrir que eu não vou atender, eu posso economizar isso dele e atender uma vez. E aí qual vai ser o resultado? Que os dois vão pecar só uma, em vez dele pecar 2, 3 vezes. Será que é certo ou errado esse raciocínio? Pergunta para a gente pensar. Trazendo em outro caso também mais interessante. Deus nos livre, alguém precisou chamar uma ambulância no Shabat. O que aconteceu? Precisei ligar e eu sei que o pessoal da ambulância é judeu. Chamei a Hatzalah. Deus nos livre. De repente, a pessoa que estava doente começou a melhorar. E ela não precisou mais da Hatzalah. O cara estava engasgado, não sabia mais. De repente, a comida saiu. Pronto. Graças a Deus, não tem mais nada. Agora, será que vale a pena eu ligar para a Hatzalah e falar, o cara melhorou, ele não precisa mais de vocês? Não precisam mais vir, já está tudo certo. O que está acontecendo? Eu estou ligando para eles. Eu estou economizando vários pecados que eles vão fazer. Porque eles vão agora deixar de dirigir no Shabat, que não é proibido. Isso tudo eu estou falando no Shabat, no caso de Shabat, não no caso de dia de semana. Óbvio que no dia de semana eu tenho a obrigação de fazer isso com eles. Estou trazendo o mesmo caso no Shabat. Eu posso ligar para a Hatzalah e falar, Hatzalah, não precisa fazer todos os pecados. Não precisa dirigir no Shabat, não precisa pegar o aparelho, não precisa ligar isso, não precisa ligar aquilo. Vocês vão economizar vários pecados, sendo que eu posso fazer um pequeno pecado para poder economizar vários pecados deles. Ou talvez não faz sentido tudo isso.
Talvez é melhor, se eles já estão com a ideia, deixe eles acabarem. Como tem que ser o raciocínio certo? E trazendo para vocês um último e terceiro caso, para a gente levar isso mais prático, talvez, e tem outros milhares de casos que a gente pode pensar e chegar a alguma conclusão, mas um caso que eu queria trazer para vocês é um caso de um rabino Chabad, que vai morar no Congo. E no Congo não tem minyan. Então o que vai acontecer? O rabino vai abrir mão do minyan dele para ir para o Congo, e no Congo não vai ter nada, mas ele vai rezar temporariamente sem minyan, para futuramente conseguir um minyan. Será que faz sentido ele pecar, ele fazer um pequeno pecado, que é ele rezar sem minyan durante alguns anos da vida dele, para futuramente conseguir que as pessoas cumpram e rezem com minyan? Será que vale a pena ou não? Então, são esses três casos que eu queria debater com vocês hoje. A gente vai chegar à conclusão de tudo isso com a ideia de Aharon. Sobre isso, só para vocês saberem, existe um lado dos sábios que fala uma ideia, existe outro lado dos sábios que fala uma ideia parecida com essa, e a conclusão final que todos os líderes e rabinos trazem hoje em dia, para a gente poder saber qual é a prática, é que, de modo geral, é proibido a gente pecar pequeno para outra pessoa se salvar. Porém, existem duas exceções. Baseado nessas duas exceções, a gente consegue entender quando é permitido eu fazer um pequeno pecado e com isso salvar vários outros pecados de outra pessoa. As duas exceções são, número 1, quando eu vou impedir o começo do pecado. Essa é a primeira coisa. Primeira exceção. Segunda exceção é quando é um pecado que é público e não um pecado particular. O que eu quero dizer com isso para a gente poder responder todas as perguntas que a gente estava falando até agora? A primeira pergunta que a gente fez foi a pergunta do celular. Alguém me ligou, eu estou vendo a ligação dele, eu sei que ele vai me ligar 2, 3 vezes. Será que eu posso atender uma vez e com isso economizar os pecados dele? Vem a Torá e fala para a gente, é proibido você atender. Por quê? Porque nesse caso, a pessoa já começou a proibição. Ela já me ligou uma vez. Talvez, se fosse um caso parecido, vamos pensar agora. Se eu soubesse que ele vai me ligar no Shabbat, e eu vou agora economizar a primeira ligação dele, ou seja, ele nem vai começar a pecar, pode ser, de acordo com essa ideia, que eu poderia ligar para ele. Mas já que ele já começou o pecado, ele já começou a me ligar uma vez, então eu sou proibido de atender o telefone, mesmo que ele vai me ligar e vai pecar 10 vezes, porque ele já começou a proibição. Já que ele começou, é proibido. Essa é a primeira base. Com isso a gente responde também a ideia do segundo caso, a ambulância. Eu vou ligar no Shabbat para eles deixarem de pecar vários pecados. Eu sou proibido de fazer isso, porque, a não ser, óbvio que existe um caso que é o perigo de vida. Perigo de vida salva todo o Shabbat, e eu preciso ligar para a ambulância se eu sei que tem alguém em perigo, ou se eu sei que só tem uma ambulância e eles vão chegar em mim e eu já estou melhor, óbvio que eu preciso ligar e falar para eles salvarem outra pessoa que esteja precisando de ajuda. Mas eu não posso ligar para eles sabendo que existem vários médicos que vão sempre estar disponíveis para outros. Mas, de qualquer forma, no caso que a gente trouxe aqui hoje, o caso que a gente levantou, que é, será que eu posso ligar e falar para eles que eu já estou melhor para poder salvar eles de vários pecados? A resposta é, eu sou proibido de fazer isso. Por quê? Porque eles já começaram a pecar. Eles já começaram a sair, no momento que eu liguei, eles já atenderam o telefone, já fizeram para o começo do pecado. Obviamente que aqui não é um pecado, porque eles estão salvando vidas. Eles não estão pecando. Mas, teoricamente, eles já começaram a fazer alguma coisa, então eu não posso ligar e impedir eles de fazerem outras coisas. Eles já começaram, deixa eles continuarem. Porém, aí vem uma exceção. O terceiro caso que eu trouxe para vocês. O rabino que vai para o Congo e ele vai rezar sem minyan, para futuramente ele ter um minyan. Nesse caso, a gente entra numa segunda exceção. Qual é a exceção aqui? É um pecado público e não é um pecado particular. O que quer dizer isso? Primeira coisa, ele está agora no começo, ele está impedindo as pessoas de pecar. As pessoas nem sabem que existe minyan, as pessoas não sabem que existe sinagoga, as pessoas não sabem de nada. Quando ele vai para lá, ele ilumina as pessoas. Ou seja, ele está pegando todo mundo no começo. Além disso, não só que ele está pegando as pessoas no começo, além disso, ele também está salvando um público.
Já que ele está salvando o público inteiro, ele pode deixar de rezar com o minyan durante um tempo para futuramente ele rezar com o minyan. Esse é um caso que a gente está falando aqui, excepcional. Então tem aqui 3 casos que a gente trouxe a conclusão. Óbvio que não dá para chegar e decidir agora vários outros casos e falar, eu vou pecar aqui, eu vou pecar lá, eu vou salvar um, vou salvar outro. Isso é um caso que existem vários e vários detalhes. Sempre é bom perguntar para algum rabino para saber qual é o veredito final, se eu devo fazer ou não devo fazer. Mas eu trouxe para vocês a ideia básica da lei judaica sobre isso. Talvez tenha muito o que debater, talvez a gente pode aqui deixar um bate-papo muito maior sobre isso, mas eu só trouxe para vocês a ideia de modo geral. Qual é a conclusão desse caso que a gente está trazendo aqui? Aharon, o irmão de Moshe Rabbeinu, ele estava numa situação parecida. Ele queria falar para o povo, trazem o ouro, trazem os objetos preciosos, e com isso vocês vão estar pecando pouquinho. E esse pecado pequeno vai salvar todo mundo depois. Baseado no que a gente aprendeu agora, a gente poderia colocar essas leis de forma muito prática. O que a gente poderia falar? Aharon, ele estaria permitido, nesse caso, a fazer isso. Por quê? Primeira coisa, ele pegou as pessoas no começo do pecado. Ele teve uma intenção muito boa. Ele quis salvar as pessoas logo do início e falar, vamos trazer um pecado pequeno. Quer dizer, ele quis salvar as pessoas logo no começo. E além disso, usando a segunda exceção, que é salvar um público inteiro. Então, na cabeça dele, ele teve a ideia de poder salvar todo mundo. Por isso que ele falou, vamos pegar um pouquinho do ouro, mas até Moshe Rabbeinu chegar, a gente vai poder salvar todo mundo. Então, ele usou as 2 exceções para poder salvar todo mundo. Infelizmente, não deu certo. Ele acabou também fazendo pecado, a ideia dele não valeu a pena. Mas só para a gente entender qual foi, pelo menos, o pensamento dele. O que estava passando na cabeça dele, esse é o pensamento dele. Ele estava tentando salvar todo mundo. Por isso que era talvez permitido tudo que ele fez. De qualquer forma, o pecado aconteceu, eles pecaram, deu tudo errado, e os judeus fizeram um dos maiores pecados que aconteceram na vida deles. Que é um pecado que, como eu falei, a gente sofre com ele até hoje em dia por causa desse pecado do bezerro de ouro. Então, por que eles pecaram e qual foi, talvez, a ideia do pecado, a conclusão do pecado? Existe uma famosa história que eu já contei aqui, eu já sei que eu já contei, mas talvez alguém não escutou, eu vou contar de novo de uma forma mais rápida. De um domingo de manhã, o rabino da Bélgica estava no escritório dele, bate na porta, uma pessoa da comunidade quer conversar com o rabino. O rabino fala, por favor, sente-se, cafezinho, água, conta a sua história. E ele começa a contar, ele falou, rabino, eu fiz um pecado muito grande. Qual foi o pecado? Eu sou um vendedor de diamantes aqui na Antuérpia, e teve uma feira agora no último final de semana, onde todo mundo veio comprar, o mundo inteiro veio para a Bélgica comprar todos os diamantes que estavam para as novidades, promoções, e eu queria muito vender, fazer a melhor venda da minha vida. Porém, alguns meses atrás eu tomei a decisão de que eu vou fechar minha loja no Shabat. Eu não vou trabalhar no Shabat. Foi uma decisão muito difícil, depois de pensar muito, mas eu decidi que eu vou fundo nisso, eu não vou trabalhar no Shabat, eu não vou abrir minha loja. Passaram 6 meses, infelizmente chegou essa feira. Essa feira caiu bem no sábado, sexta, sábado, domingo, mas sábado era um dos dias principais. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de vender todo o lucro que eu poderia ganhar agora de 1 ano e meio, 2 anos, eu vou deixar de vender porque eu decidi cumprir o Shabat. O que eu posso fazer? Mas ele pensou com ele mesmo, estava na dúvida, ele falou, sabe o que? Eu decidi isso, é isso que eu vou fazer. Chegou a hora da minha dedicação total, Deus está me testando, eu vou trancar a loja, trancou a loja, foi para casa. Ele chegou no sábado de manhã, ele acordou, ele ia para a sinagoga. Só que os pés dele começaram a levar ele no caminho da loja. E ele falou, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou, não vou? Ele estava na dúvida, eu vou para a sinagoga, eu vou para a loja. No final de contas, ele falou, eu vou para a loja. Só que ele estava sem a chave no bolso, de qualquer jeito. Mas ele foi para a loja, ele começou a andar na rua, e ele via todos os amigos dele abertos, e ele a única loja fechada, nada. E ele começou a sentir um mal na alma dele, ele falou, tá todo mundo fazendo dinheiro, tá todo mundo lucrando, e eu tô fechado. O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? E ele via os amigos ainda olhando para ele e falou, cara, você tá maluco? Você não tá abrindo sua loja? Ele não sabia o que fazer, ele falou, sabe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Foi para casa,
Já eram umas 10h30 da manhã, 11 horas da manhã. Ele pegou uma garrafa de whisky que ele tinha, botou no copo, fez um kiddush de whisky no Shabat, bebeu o copo inteiro, bebeu mais um copo, capotou. Foi pra cama, dormiu. Ele acorda sábado de madrugada. Ele falou, o que aconteceu? E ele percebeu o que ele fez. Ele não foi na sinagoga, ele não rezou direito, ele perdeu outras rezas, ele não falou com ninguém, ele não deu atenção talvez para a esposa dele, para a família, não sei se ele tinha problema, não fez nada, ele simplesmente fez o kiddush, caiu e dormiu. Falou, isso é um Shabat de verdade? Que tipo de Shabat é esse? Ele falou, Rabino, eu estou aqui para pedir perdão por esse tipo de Shabat que eu tive. Quando ele levanta a cabeça dele, ele vê que o Rabino está na frente dele chorando. Fala, Rabino, o que está acontecendo? E o Rabino levanta em lágrimas e fala, eu nunca ouvi um Shabat tão belo e tão bem cumprido do que esse. Parabéns. O Rabino falou, eu tive um Shabat, eu fui para a sinagoga, eu rezei, depois eu fui para casa, tive uma refeição, convidados, família, filhos, esposa, todo mundo. Foi um Shabat maravilhoso. Mas eu não tive nenhum desafio. Quando eu vejo você sentado aqui na minha frente, contando um desafio enorme que você teve, e você decidiu ir fundo, tá certo que você decidiu tomar uísque em vez de ir para a sinagoga. Mas esse é um desafio pequeno. Teu maior desafio foi não abrir a loja no Shabat. E você passou por isso. O Rabino falou, eu estou impressionado. Para mim isso tocou comigo. Isso tocou no meu coração. Eu estou muito inspirado. Parabéns. E o Rabino falou, você não precisa pedir perdão. Você já está perdoado. Saiba que esse desafio foi o maior desafio que você teve. Parabéns, você passou por ele. Escolhas. Isso foi o que o Rabino falou. O que essa história vem mostrar pra gente? Cada um pode olhar para essa história de alguma forma. Às vezes, o que aconteceu talvez nessa semana, na Parashá da semana, os pecados que podem acontecer aqui no mundo, existem vários pecados que acontecem, eles têm uma razão maior para isso acontecer. Às vezes, pecados acontecem, erros acontecem, falhas acontecem, para as pessoas poderem transformar esses erros nas maiores conquistas da vida deles. Às vezes a gente precisa errar e precisa cair, às vezes a gente precisa descer um degrau para poder subir 2, em palavras mais claras. Até agora, até então, os judeus eram pessoas sábias, pessoas justas, pessoas que tinham passado pelo mar, tinham recebido a Torá, estavam recebendo revelações divinas de maneira incrível. Mas Deus queria mostrar para eles uma coisa maior. Deus queria testar um pouquinho eles. Deus queria fazer Moshe Rabbeinu não aparecer no dia planejado, para que eles precisassem pecar. Eles não passaram no teste. Eles infelizmente pecaram. Mas Deus ainda quis ensinar uma lição maior. Deus quis mostrar, vamos ver, agora vocês pecaram, vamos ver como vocês vão reagir a esse pecado. Vamos ver o que vocês vão fazer agora que vocês já estão sabendo que vocês fizeram um dos maiores pecados da história. Isso que talvez, estou trazendo para vocês uma ideia, uma das explicações. Mas para a gente talvez pensar o que aconteceu naquela época com esse pecado. O que Deus quis fazer? A falha, ela coloca a pessoa no lugar certo. Às vezes a gente começa a fazer tudo certo. Quando a gente faz um erro, a gente sabe também uma famosa coisa que sempre acontece. A gente pode fazer 1000 acertos e ninguém vai falar nada. Um pequeno errinho, o mundo inteiro está falando desse pequeno erro. Isso pode acontecer. Mas quando a pessoa erra, quando ela faz um pequeno erro, ela se coloca no lugar. Ela fala, uau, o que está acontecendo comigo? Quem sou eu de verdade? Eu preciso decidir agora quem sou eu e o que eu vou fazer. E às vezes Deus coloca a gente em situações e coloca às vezes a gente fazer coisas erradas para saber como reagir, para saber como a gente vai se reerguer depois de um pecado. Às vezes a gente peca. Eu não estou falando que é certo pecar, Deus nos livre, é proibido, é muito errado fazer algum pecado. Mas Deus sabe que nós somos seres humanos. Deus sabe que a gente não é robô. Deus sabe que a gente vai passar por momentos difíceis e às vezes a gente vai cair. Mas o que Deus quer ensinar para a gente com o pecado do bezerro de ouro e com outros pecados que a gente tem até hoje em dia é a força da pessoa saber reagir a um pecado. É a força da pessoa saber falar, eu errei e eu vou agir diferente daqui para frente. Eu vou tomar uma decisão que esse pecado que eu fiz
eu não vou mais fazer. Eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa diferente. A gente pode saber aprender com os erros. A gente pode saber olhar para uma falha e transformar ela da melhor forma. Todo mundo conhece seus erros dele, cada um tem seus erros particulares, seus erros individuais. Todo mundo tem coisas que a gente sabe que a gente faz e falou, uau, eu não devia ter feito. Ou coisas que eu poderia estar melhor. E essa paraxá vai ensinar para a gente e falar, às vezes Deus faz uma coisa dessas acontecer propositalmente. Talvez eu devia ter pecado, mas agora o que importa é a minha reação em relação ao pecado. Como eu vou agir agora depois do meu pecado, depois da minha falha, depois do meu erro? Como eu vou agir? Como eu vou fazer para poder reconstruir tudo isso? Para poder agir agora da maneira mais construtiva e produtiva a partir de agora? E a gente sabe que nossos sábios falam que o lugar onde uma pessoa que retorna, o lugar onde uma pessoa que aprende com os erros, um lugar onde uma pessoa que conserta seus erros se encontra, nem mesmo o maior rabino, o maior tzadik, o maior justo consegue chegar nesse patamar. Porque o poder da pessoa saber errar e consertar um pecado, o poder da pessoa saber falar, eu errei, eu estou errando nisso, e eu vou agir daqui para frente de outra forma, e cada um pode pegar algum pecado que seja pequeno, alguma coisa que talvez nem seja pecado, alguma coisa que não seja boa. A gente sabe que às vezes a gente faz coisa que não seja o certo. Às vezes a gente pode pegar isso e falar, eu vou transformar, eu vou parar, ou vou melhorar essa coisa, e isso faz com que eu vou me transformar da maneira mais elevada que tem. E com isso a gente responde a última pergunta da paraxá. A gente perguntou sobre o nome. O nome da paraxá, Kitissá, quando você elevar. O que significa quando você elevar tudo isso? O que quer dizer essa elevação? A gente está falando aqui dos maiores pecados que os judeus fizeram. A Torá vai ensinar para a gente justamente a ideia oposta. Eles pecaram, mas a Torá vai falar o nome da paraxá é quando você levantar, quando você erguer, quando você trouxer o nível maior, quando você conseguir elevar todo mundo. Quer dizer, a Torá vem ensinar para a gente que as pessoas podem pecar. Os judeus pecaram, mas mesmo assim o nome da paraxá é a elevação. É mostrar que os judeus podem ter errado, mas o principal é olhar para a reação deles daqui para frente. A Torá vai ensinar para a gente como errar. Óbvio que é errado, óbvio que a gente não pode fazer de propósito, mas a Torá vai ensinar como reagir depois de um pecado, depois de uma recaída. Isso que a Torá vai ensinar para a gente, por isso que a Torá vai falar, o nome da Torá é elevar, elevação. A gente erra, mas ao mesmo tempo a gente consegue elevar tudo isso, a gente consegue trazer tudo isso da maneira mais elevada que tem. A gente tem que saber aprender com esses erros e olhar tudo isso da maneira mais concreta, mais correta, mais produtiva possível. E esse é um ensinamento que a gente pode ter, é algo que eu acho muito prático para a gente poder colocar no nosso dia a dia. Git Shabbos a todos.